Fala galera, Dredd falando aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Ikigai, o segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz. Então eu vou trazer aqui quais os maiores insights, quais os maiores aprendizados e o que você pode levar para sua vida de uma forma descomplicada a partir desse livro. Segue aí, galera! Uhul. Bom, começamos com esse diagrama de Mark Quinn, onde ele exemplifica bem o que é o Ikigai. O Ikigai significa razão de viver, em uma tradução livre, né? Que é quando você consegue conectar os aspectos mais importantes da sua vida, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, aqui no azul é o que você é bom em fazer, no laranja é o que você pode ser pago para fazer, aqui no verde é o que é bom para o mundo e no vermelho o que você ama fazer. Aí a gente tem, ó, a conexão do que você é bom para fazer com o que você é pago para fazer é a profissão. O que você ama fazer com o que você é bom em fazer, paixão. O que você ama fazer com o que é bom para o mundo, missão. E o que você pode ser pago para fazer e que é bom para o mundo, talento. No meio dessa conexão toda aqui, ó, é sua razão de viver, é o seu motivo de viver. E agora nós vamos falar sobre os tópicos mais importantes, os maiores aprendizados que eu tirei do livro. Bom, contextualizando, o Ikigai, a razão de viver, eu mostrei aqui para vocês esse quadrinho que mostra como a gente pode conectar e encontrar o nosso Ikigai, mas ele começou a ser estudado porque um dos povos e talvez a maior quantidade de centenários saudáveis e ativos no mundo é na ilha de Okinawa, no Japão. E essa ilha ela foi motivo de muitos estudos por muito tempo, até que os autores do livro aqui, o Hector e o Frances, eles passaram um tempo em Okinawa, visitaram os centenários, visitaram, entenderam sobre a cultura e eles conseguiram detalhar pra gente o que talvez sejam os motivos da longevidade, mas uma longevidade saudável e ativa. E eu quero compartilhar aqui com vocês cada um desses aspectos e os maiores insights disso. Bom, primeiro ele fala sobre os segredos e os aspectos mais importantes do anti-envelhecimento, né? E ele traz aqui 3 principais vilões que acabam fazendo a gente envelhecer, tá? Mais rápido e com menos saúde. O primeiro deles são níveis descontrolados de estresse, tá, gente? E assim, a gente sabe que estresse em um determinado nível é saudável para nossa vida. Por exemplo, quando eu faço exercício físico, eu gero estresse na minha musculatura. E quando isso é numa carga ótima para mim, eu tenho um ganho de saúde, de função, de força. Quando isso passa o meu limite, eu tenho risco de lesão. A gente pode trazer isso para a vida também. Quando eu tenho níveis de estresse aumentados e eu não tenho nenhuma ferramenta, nenhuma forma de controlar e aliviar esse estresse, isso é um dos aspectos que acelera a degeneração e o envelhecimento, tá? Um aspecto importante é não manter a mente vazia. Então, na opinião dos centenários e dos especialistas em longevidade, quando você tem a sua mente ocupada, quando você tem coisas para fazer, isso também faz com que você continue treinando a sua mente e isso retarde o envelhecimento. E o terceiro aspecto desse pilar é o sedentarismo. O sedentarismo, a ausência e falta de movimento, contribui muito para a degeneração do seu organismo, fazendo que o processo de envelhecimento seja acelerado. E aí, ele traz alguns testemunhos, alguns depoimentos das pessoas mais longevas de Okinawa, pessoas que viveram até 110, 111 anos, 107 anos, e o que elas dizem é muito interessante essa parte, porque cada um dos depoimentos fala uma coisa diferente. Alguns depositam o tempo de vida com qualidade simplesmente pelo fato de não ter morrido.
Perguntaram para um senhor, por que o senhor acha que o senhor viveu tanto? Ele fala, porque eu não morri. Outros dão ao fato de se alimentarem de forma natural, a gente também vai falar disso já já. Outros ainda dão o fato de terem relacionamentos estreitos com amigos, familiares e terem grupos sociais. E outros ainda dão ao fato de manter a mente ocupada. Cada senhor e senhora, cada idoso que contribuiu com o depoimento falaram coisas diferentes, mas o que eles têm em comum é justamente o fato do estilo de vida ser muito parecido, e a gente vai falar disso já já. Um outro aspecto que os autores fazem uma conexão que, na minha opinião, foi brilhante, mas eu sou suspeito para falar, eles conectam uma teoria psicológica chamada logoterapia com um dos pilares aqui da longevidade, né? Que o Ikigai, um dos aspectos do Ikigai é você encontrar um motivo que vale a pena viver. A logoterapia, que é uma teoria psicológica criada pelo Dr. Viktor Frankl, ela de uma forma simples trata o vazio existencial através do sentido da vida, né? E aí um aspecto que traz aqui dessa conexão é a importância de encontrar um sentido para a existência, né? Então esse é um aspecto muito importante para a longevidade com saúde. Quando você cria um motivo que te faz estar vivo. O próprio Viktor Frankl fala no livro dele, Em Busca do Sentido, quando ele viveu lá no campo de concentração, no Holocausto, ele percebeu que as pessoas que tinham motivo para ficar vivo viviam mais tempo do que as pessoas que desistiam. Então esse aspecto ele casa muito com o Ikigai. E aí um outro pilar do livro, né, um outro aspecto importante, ele fala da teoria do flow, né, do fluxo, de você entrar em estado de flow e fluxo com cada tarefa. Desde as tarefas mais emocionantes e apaixonantes até as tarefas mais simples, né? E o que é entrar em estado de fluxo? É quando você se conecta com algo a ponto de você se perder da realidade, do tempo, você tá ali 100% presente fazendo aquilo, né? E se você prestar atenção, em um dos segredos do anti-envelhecimento está em manter a mente ocupada. É muito comum a gente fazer um monte de coisa, mas não tá ali presente, né? E parece que um dos aspectos da longevidade dos okinawanos é você estar 100% presente em estado de fluxo das tarefas mais simples até as tarefas mais difíceis. Óbvio, isso nos dias de hoje requer um treinamento, mas vale a pena investir energia nisso. Um dos aspectos é as inspirações dos centenários. Então, dentro das pesquisas dos autores, eles foram convidados para passar um tempo na casa dos centenários, dessas pessoas que são tão longevas. Eles participaram até de uma comemoração de aniversário. E o que eles puderam perceber? Tem dois aspectos que são fundamentais nas tradições deles. Primeiro, o exercício, o trabalho e o desenvolvimento da espiritualidade. Então, vamos lembrar que espiritualidade e religiosidade são coisas diferentes. Você pode exercer a espiritualidade através da religiosidade, mas uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que é conectada com ela e com o mundo. E é uma pessoa que vive essa conexão com ela e com o mundo e com o próximo no dia a dia. Então não adianta você exercer uma religião e você ser mau caráter e tratar mal uma outra pessoa. Então, espiritualidade é a aplicabilidade da conexão nossa com o próximo e com o todo, né? Então eles têm o desenvolvimento e o trabalho da espiritualidade e eles têm uma vida social, uma vida em comunidade muito forte. Então eles têm centros comunitários que eles trabalham, eles comemoram aniversários, eles têm uma vida social muito forte. Muitos deles dizem que um dos motivos de viverem tanto é justamente essa vida em comunidade,
ser ajudado e servir ao mesmo tempo. E aí entra um aspecto bem interessante, né, que é a dieta de Ikigai, né? Então, o que comem e bebem os mais longevos do mundo? Então, basicamente de bebida eles tomam chá, né? Principalmente o chá de jasmim, que tem muito antioxidante, né? É um chá específico de uma mistura de chá verde com jasmim. Aqui a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar o chá de jasmim, que é importado inclusive da China e do Japão. Outro aspecto curioso da alimentação deles, eles têm uma regra que chama 80-20. Ou seja, toda a refeição que eles vão fazer, eles comem o suficiente para saciar 80% da fome. Então eles nunca terminam uma refeição com aquela sensação de, nossa, acabei, né? E aí se a gente se conectar com a evolução humana, esse raciocínio faz sentido porque a maior parte da nossa espécie, né, dos nossos antepassados, viveu uma restrição calórica, viveu em déficit calórico, né? Então, a gente está mais acostumado a viver em déficit calórico do que excesso de comida, pensando no raciocínio evolutivo, tá? Então, esse pensamento deles faz sentido. Os mais longevos dessa ilha de Okinawa, eles comem 30 a 40% menos arroz do que a maioria dos outros lugares do Japão. Eles consomem uma variedade muito grande de legumes, verduras e frutas, e eles consomem peixes de 2 a 3 vezes na semana. Então é basicamente essa a estrutura alimentar dos homens e mulheres mais longevos do mundo. Eles têm um raciocínio 80-20, variam muito os alimentos, e é uma alimentação muito orgânica e natural, né? Isso faz muito sentido. E aí dentro da cultura de movimento, né? A gente pensando de que são pessoas mais velhas, eles têm muito instaurado na cultura deles a movimentação mais ligada às artes marciais, né? Em algumas culturas que viraram mais movimento de qualidade de vida e saúde do que artes marciais, como algumas escolas de Tai Chi e algumas outras movimentações. Mas eles acreditam muito nessa conexão corpo, mente, espírito, e eles trabalham com essas movimentações amplas, controladas, conectando a respiração, fazendo movimentos lentos, que isso ajuda no fortalecimento da musculatura, no ganho e na melhoria da flexibilidade, e também não é algo extremamente agressivo para o corpo, se tratando de pessoas mais velhas, bem mais velhas, acima de 100 anos. Então eles têm uma cultura de se movimentar todos os dias. Lá em Okinawa tem um canal que passa Tai Chi, algumas movimentações nesse sentido todos os dias de manhã, e a maioria deles acorda, faz essa prática, e aí vai cuidar da horta, vai fazer algumas outras coisas, e aí vai para suas atividades diárias. E aí o último aspecto aqui antes das considerações finais, eles têm uma linha de pensamento que chama Wabi-Sabi. O que é o Wabi-Sabi? É como enfrentar os problemas e as transformações da vida sem envelhecer por causa do estresse e da ansiedade. Então, o Wabi-Sabi seria para nós aqui a resiliência, né? Que é encarar tudo que acontece na sua vida como algo que está acontecendo porque tem que acontecer, entender que a vida é cíclica, que nós não somos donos de nada, e quanto mais desapegado nós formos, quanto mais gratos nós formos, e quanto mais leve for essa transição entre as coisas que me acontecem e como eu reajo ou ajo em relação a isso, menos estresse, menos ansiedade e menos sofrimento, né? O próprio Viktor Frankl fala, a dor deixa de ser sofrimento quando ganha sentido. Então quando a gente entende que a gente veio sozinho para esse mundo, vai embora sozinho, que nada é nosso, né? A gente tem as coisas por um determinado momento. Óbvio que eu falando aqui parece ser fácil, mas na teoria a prática é outra. Mas isso serve para a gente trabalhar e treinar e desenvolver essa capacidade
de passar pelas adversidades da melhor forma possível. E aí, para finalizar, gente, o Ikigai, né, que é razão de viver, é quando a gente conecta todas as áreas da nossa vida com o motivo da nossa existência. O que eu faço para sobreviver, o que eu faço de bom, o que eu faço que é bom para o mundo, o que eu amo fazer. E aí eu conecto essas coisas com o motivo central, qual é o meu motivo de estar vivo, para que eu vim, né? E aí cada um vai ter o seu motivo, e se você não tem o seu motivo, o seu Ikigai é achar o seu motivo. Mas é você conectar todas essas coisas com o motivo central e levar a vida de uma forma leve, cuidar desse templo aqui, que é a única coisa que a gente tem de fato, e a forma com que a gente experimenta o mundo é através do nosso corpo, né? Então se alimentar de uma forma inteligente, de uma forma natural, saudável, se movimentar, né? Ter saúde física, mental e espiritual e usufruir da vida independente do momento que a gente esteja vivendo. Espero que você tenha curtido, deixe seu comentário aqui embaixo. Se tem algum outro livro que você quer que eu leia para trazer as considerações aqui, me fala. E tamo junto, até a próxima, galera!